Foi isso aí, maravilha. Então, nós precisamos finalizar um pedacinho da aula de ontem a partir de NetFlow, que é mais um nivelamento básico, mas é rapidão, não é nada demais, tá? Só para poder a gente matar mesmo o assunto e cair para dentro, porque a gente precisa finalizar a instalação do Vanguard hoje, tá certo? E fazer alguns ajustes no Linux também para a gente poder fazer um que nós chamamos de tuning, né? Vamos fazer um tuning, vamos fazer uma melhoria no ambiente, vamos ajustar alguns parâmetros que o kernel utiliza para fazer a comunicação aí entre os softwares, né, e o hardware e o próprio sistema operacional. Isso é muito, muito legal, extremamente importante para um ambiente, principalmente quando você tem ambiente em produção, tá? Nós vamos falar sobre hardware também. A gente já fez um briefing hoje no grupo. Eu adoro quando vocês interagem no grupo, fazem perguntas no grupo e tudo mais. Por quê? Porque isso me estimula a gerar conteúdo de acordo com as dúvidas de vocês. E aí a gente vai batendo, vai matando e vai melhorando ainda mais o curso, tá? Então, vamos só matar essa parte. Então, os avisos, né, a parte, a questão toda de copyright e tudo mais. Então, assim, a gente já passou por isso, não precisamos ficar nisso, mas a gente precisa finalizar aí a parte do NetFlow, né? Essa parte de entendimento da observabilidade da rede. Por quê? Porque sem o entendimento da observabilidade da rede, você não enxerga nada, você não mitiga meleca nenhuma e vai ficar literalmente vendo navios zarpar. Entendeu? Então, acho que tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá tentando acessar pelo link. Deixa eu ver aqui. No caso, alguém me chamou aqui, o William. Oi, William, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Precisa se cadastrar no Zoom. Mandei para ele lá. O William não conseguiu logar porque está precisando se cadastrar no Zoom. Por quê? Porque fica se eu não me engano, vocês estão vendo o e-mail de vocês piscando aí na tela, alguma coisa assim nesse sentido. É só para uma questão de segurança mesmo, nada demais. Tá? Mas não se preocupem, o curso está sendo gravado, vocês vão ter acesso e fiquem tranquilos e gravem, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Não tem chabu comigo. Tá bom, o pessoal tá me chamando aqui. Falou, Dieguito, tamo junto. Beleza, o pessoal tá chegando, maravilha. Então vamos lá, galera, vamos matar isso, essa observação profunda da rede, não é nada demais. Então, só fazendo um remake rápido aqui, tá? Nós somos a FlowSpec Solutions, eu já comentei isso com vocês, nós somos uma empresa de mitigação de ataques DDoS, treinamentos contra ataques DDoS, a gente vende link IP mitigado, e em cima disso tudo a gente ainda entrega a nossa consultoria relacionada à segurança, relacionada à rede, relacionada ao monitoramento, né? Isso tudo vai de bônus, assim, né? Vocês vão pagar o valor de mercado para comprar um link IP mitigado e ainda vai ganhar de antemão toda a nossa consultoria. A gente entende que sem conhecimento, sem, né, treinamento, sem você focar na equipe, focar no time, a empresa não cresce. Por isso que a gente convida sempre os nossos clientes para participar dos nossos treinamentos, para poder eles criarem um setor de segurança na rede deles, eles criarem um setor de NOC na rede deles, eles aprimorarem aí a estrutura, a infraestrutura da rede. Né? O objetivo não é engessar o cliente na gente, né? Fechar o cliente num contrato, amarrar ele de todas as formas, não é isso. O objetivo é fazer com que o cliente entenda que, com a gente, com certeza ele vai conseguir crescer muito mais. Né? E esse é o nosso objetivo. Por isso que a gente convida os nossos clientes para poder participar dos treinamentos e crescerem de forma geral. Tá? Mas é isso, né? E como eu falei com vocês, eu sou fissurado nesse negócio surf, jiu-jitsu e Linux. Adoro esse mundo, né? E algumas certificações minhas aí. Mas aí nas minhas redes sociais a gente conversa mais sobre o assunto. Mas a grande sacada do Netflow que a gente estava conversando ontem era aquilo, né? Toda vez que alguém procura o Netflow para alguma coisa, ou IPFix para alguma coisa, ele sempre quer o quê? Quer monitorar tráfego do Google, tráfego do Netflix. Opa, alguém me chamou aqui, deixa eu ver. Ah, não, foi. O William conseguiu, William. Deixa eu ver, o William acho que está chegando agora aí. Tráfego do Google, tráfego do Netflix, tráfego do Facebook, do Meta, né? Nós queremos isso, né? Mas nós percebemos na aula de ontem que
É muita informação que o protocolo traz para a gente, né? E uma das coisas que eu curto fazer muito, como vocês viram, é trabalhar com o meu comercial. Então, meu comercial sabe o que vender, aonde vender, de acordo com o conteúdo que meu cliente atende. Identificar os top talkers, né, os gato nets, e ter poder de engenharia de tráfego. Ah, estou tendo muito tráfego para o Google. Bom, beleza, vou comprar um transporte que tem um tráfego que condiz com o Google, vou fechar um peering com o Google e vai estar tudo certo. A gente tem que aprender a comprar o conteúdo direito. Muita gente está na puta que pariu, está no Amazonas, está no Acre, está lá no sul, está longe do Sudeste, que é onde está o conteúdo. Infelizmente, apesar de eu estar no Sudeste, é infelizmente mesmo, a coisa tinha que ser distribuída, o Brasil é imenso. Mas vocês estão muito longe. Fica muito caro buscar todo o conteúdo que a sua rede acessa através de um transporte para um IX de Fortaleza, para um IX de São Paulo, para o IXBR do Rio de Janeiro, ou para algum outro IX do seu estado. Muitas vezes fica muito caro. Então a gente começa a entender com a engenharia de tráfego que quando a gente começa a fazer análise do conteúdo mais acessado, você, ao invés de contratar um transporte que tenha que suportar todo o acesso, né, que você vai ter de todos os conteúdos que você tem que não são usáveis, não deveriam ser usáveis no trânsito. Trânsito é caro, ninguém quer pagar trânsito para poder acessar Google. Se o Google está no IX, o IX é 2 vezes mais barato, não faz sentido nenhum você pagar 2 vezes mais caro no trânsito IP, né, gente? Não, não para de perder dinheiro. Então, se eu tenho 300 megão para o Google, vou contratar um transporte de 500 megão para o PTT São Paulo, vou fechar um peering com o Google e pronto. Só peguei Google no PTT São Paulo, se tiver um ataque, o YouTube não vai parar. Por quê? Porque está tudo vindo pelo PTT ali e está tudo certo, porque o peering é direto com o Google. Ah, Rafael, mas o Google pode me atacar? Pode. Aí é outra história. Pegaram a sacada? Mesma coisa com Netflix, com Google, com Facebook, com minha sogra, minha tia e minha cunhada. Não tem erro, entendeu? Quando você começa a analisar fluxo, a gente vai falar um pouquinho só de vetor hoje, né? Mas a gente vai se aprofundar mais no assunto no decorrer dos dias, né? A gente começa a analisar o que nós chamamos de scans de rede. Alguém perguntou na aula de ontem se um hacker, antes de realizar um ataque, ele faz um estudo da rede ou algo assim. Sempre faz, né? Sempre faz. Uma das ferramentas que os caras usam é o Shadow Server, né? Shadow Server é uma ferramenta muito legal para te dar uma direção da quantidade de scans. Alguém perguntou assim, quais bases eu busco para visualizar honeypots distribuídos no globo. Veja que as perguntas de vocês fazem com que eu traga um conteúdo direcionado para a gente poder tirar essas dúvidas pequenas. Então, o Shadow Server é um lugar que você pode acessar, visualizar honeypots e tudo mais, tá? É muito legal. E o mais legal ainda é que ele te diz o quê? Um estado da quantidade de vetores ou ataques, né, dentro desses honeypots e os protocolos com maior escala, os tops, né? Você vê que DNS e NTP são grandes campeões. Eita, desligou tudo aqui no meu PC. Caiu aí para vocês? Alô, som? Meus monitores desligaram. Não sei o que foi, não. Acho que foi alguma coisa aqui na tomada. Vocês estão me escutando aí? Me dá um alô no chat. Eu já vou olhar no chat de novo. Foi aqui mesmo. Uma tomadinha aqui ferrada aqui. Vê se vai voltar aí. Tive que colocar um Benjamin ali para ligar uma cafeteira. Eu acho que tá dando um chabuzão ali. Me desculpem, deixa eu voltar lá para a tela. Foi, dei uma ajustada ali. Tem um Benjamin aqui na frente da minha mesa aqui para eu poder botar uma cafeteira que eu trouxe para poder fazer um café para mim. Deixa eu só abrir o chat aqui para poder acompanhar vocês. Fechou tudo para mim aqui. Aí, maravilha. Beleza, o chat já está aqui. Já volto aqui para tirar dúvida no chat, tá, gente? É... o Gondi comentando, né, que o CertBR usa o Shadow Server. Cara, o Shadow Server é massa. Você consegue se cadastrar, gente, no site do Shadow e vocês conseguem, tipo, receber notificações, cara. Isso é legal pra caraca. Ficar atento, né? Começar a se atentar ao conteúdo relacionado ao mundo que vocês estão entrando agora, que é o mundo de segurança, né? Isso é muito legal. Deixa eu fechar aqui. Minimizei, pronto.
Bom, além do Shadow Server, eu comentei com vocês, o CertBR é legal pra caramba, né? E aí a gente já até passou por esse slide, se eu não me engano, mas Shadow Server, CertBR, né? Tem o Dimitri, que é outro legal também, que eu vou trazer para vocês na aula de OpenVis, o Dimitri Massa. É, é, e mais uns dois ou três. Eu trago para vocês mais sobre o assunto na aula de OpenVis, fica tranquilo. Mas a grande sacada disso tudo, de analisar o fluxo, como a gente analisou, como a gente viu as portinhas e tudo mais ontem, é que a gente, literalmente, a gente que trabalha em provedor de internet, a gente fica ali, ó, batendo cabeça com os clientes, né, que tem problema de PTV travando, e nós sabemos que PTV são camaradas que são aí responsáveis por realizar ataques, isso foi provado, né, de várias formas possíveis, inclusive o próprio NetFlow prova isso, tá? Na minha palestra do X Fórum que eu fiz no início do ano em Fortaleza, eu mostrei lá um print lá de um monte de PTV fazendo conectividade lá com sites da China e tal. Então é tenso pra caramba, tá? Então, além da gente ficar se preocupando com isso tudo, a gente tem que se preocupar com o quê? Com as contramedidas em situações de crise, que é o que tem acontecido nos últimos meses. Nos últimos 3 meses, os provedores de internet viveram situações de crise, o que torna as empresas geralmente incapazes de lidar com esses grandes ataques, por quê? Porque você está ali preso com problemas minúsculos e está tudo bem, é um problema que o provedor tem, tá? Mas isso tem que ser solucionado, corrigido, ou você tem que estar com uma antena direcionada para isso. Com a análise de fluxo, podemos identificar, prevenir muitos e muitos problemas que vão, né, evidentemente, ou que estão acontecendo na nossa rede. Deixa eu liberar aqui o Cássio aqui. Cássio. Foi. Tá. E a grande sacada é como analisar esse fluxo, que é o que a gente vai fazer hoje. Nosso objetivo é sair da aula de hoje com o OnGuard instalado, funcionando, né? O Marcelão até falou aqui sobre os túneis do Patrick. Pô, a gente fez um túnel legal, geramos uma documentação top, né? A gente vai falar um monte sobre essa implementação que a gente fez. Inclusive, a gente está fazendo ainda, né? Já subimos mais uns 3 OnGuards hoje. Foi, pô, tá massa, tá muito legal assim. Entendeu? E o pessoal está começando a entender o poder que essa ferramenta tem, né? Muitas empresas de mitigação, até 3, 4 anos atrás, escondiam o jogo, né? Ninguém podia contar como que funcionava a tal da mitigação. E quem sabia não falava, e isso é um segredo escondido das 7 chaves. E está tudo bem isso ser um segredo, né? Conhecimento é aquilo, né? Informação é aquilo outro que a gente conversou. Mas a gente está aqui para buscar o quê? Difundir o conhecimento e a informação, com certeza. Liguei aqui as lâmpadas aqui, ficou meio escuro para mim, que apagou tudo aqui, né? Então, esse é o nosso objetivo. E a gente precisa aprender isso. O Vanguard é uma ferramenta poderosa e o Vanguard faz o quê, galera? O Vanguard faz análise do fluxo recebido, tá? Vamos falar um pouquinho, só matar essa questão do NetFlow. É importante a gente entender, tá? Que existe um negócio chamado sampling. Alguém me perguntou quantas amostragens o meu roteador deve enviar para o coletor para poder eu ter dados mais coerentes, dados mais decisivos, dados mais concretos, não é isso? Eu adoro, tá vendo? Essas perguntas de vocês geram novos slides, vocês perceberam, né? Mas está tudo bem. Bom, o sampling, né? Essa amostragem é basicamente o quê? Uma sequência de pacotinhos de uma origem para um destino de uma rede com 7 campos obrigatórios dentro do NetFlow. Lembra que eu contei a historinha do NetFlow para vocês? Né? O NetFlow veio da versão, deixa eu ligar meu marcador, da versão 1 até a versão 9. Então, a versão 1 foi aquela versão que foi criada para poder ter como finalidade o roteamento. Inclusive, eu estava até relendo as histórias, a documentação ontem de madrugada, e literalmente o AS nasceu da derrota do NetFlow. O NetFlow morreu para nascer o AS. Né? Foi mais ou menos isso, para vocês terem uma ideia. Mas, à medida que a coisa foi acontecendo, alguns campos foram obrigatórios para qualquer protocolo que fosse criado dentre os fabricantes, porque realmente é a sacada das sacadas. Então, entender que os 7 campos serão sempre bem-vindos dentro de um fluxo significa que o poder de observabilidade da sua rede aumentou muito. Imagina, quando eu vejo essas informações assim, ó, endereço de IP de origem, endereço IP de destino, portas, né, protocolos. Eu vejo um negócio assim, quer ver? Ó, e vem na minha mente na hora, é uma coisa automática. Ó, o que vem na cabeça do Rafael? Vem uma tela, assim, certo?
E com informações aqui, ó, gráficos, certo? De utilização, gráficos, ó, de utilização desses serviços, um PI chat com utilização desses serviços. Olha que louco isso aqui. Ó, tô desenhando um dashboard do Grafana, velho. Pega essa visão. Observabilidade é diferente de monitoramento. O que é monitoramento? Monitoramento é saber o que está acontecendo no dispositivo. Observabilidade é a tomada de decisão, é a informação que te dá poder de tomada de decisão. Saber só a temperatura é uma informação legal, mas talvez não me dê tomada de decisão, como saber outros aspectos da rede. Pô, a temperatura subiu, mas eu vi, por exemplo, que aumentou o tráfego UDP, por exemplo, daquele circuito, daquele equipamento que está passando por aquele caminho. Oh, caramba, aumentou o tráfego DP e qual é o porta? Caraca, porta 53. Ih, que merda que está acontecendo. Tem chabu nesse angu. Quer dizer, você já tem poder de tomada de decisão. É isso que eu quero passar para vocês, tá? Então, pega essa visão. Bom, dito isso aqui, é o campo nessa imagem, é uma imagem que tem na internet, lógico, né? Então, quando você vai inspecionar com o Wireshark, o pacotinho, tem até um slide com o Wireshark aqui, a gente vai ver basicamente esses campos, mais alguns, tá? O NetFlow, até a versão 5, só enviava esses atributos. A partir da versão 9, chegaram novos atributos, e na versão 10, que nós chamamos de IPFix, que a gente vai falar agora, vieram muitos mais atributos. Mas você imagina que o roteador, como eu falei com vocês, ele gera esse cache, né? Então, lá na memória do roteador, ó, ele vai gerar essa informação, esse cache aqui contendo o endereço, as portas, o pacote, os bytes, né? E todas aquelas informações que eu falei com você. Ele cria essas informações na memória do roteador, é o que nós chamamos de NetFlow, cache do NetFlow, tá? Então, essa é a sacada. Super rapidinho aqui. Então, quando eu falei com vocês, eu contei um pouquinho da historinha ontem, mas eu não cheguei a falar um pouco da origem, das coisas todas e de RFC, né? Então, a Cisco criou esse protocolo na década de 90, entre 92 e 96, tá? 96 foi o ano em que a Cisco disponibilizou o código, mais ou menos assim, ou seja, testei, não funcionou, vou liberar esta merda. Mais ou menos foi isso, tá? E em 2001 teve aquele draft que eu comentei com vocês no pessoal da IETF, onde surgiu um protocolo chamado IPFix, né? IP Flow Information Exported. Então, tem algumas RFCs, se eu não me engano, a 7012 é a última, nós vamos abrir ela aqui já, tá? E são as RFCs que descrevem como o protocolo funciona. Professor Rafael, devo ler esse negócio? Deve. Vou entender? Não sei. Se você está começando agora, documentos que são criados para poder serem referência de protocolo são documentos um pouco técnicos, não de difícil leitura, mas um pouco técnicos, direcionados geralmente para as pessoas que querem entender profundamente o protocolo. Você só consegue. Cara, é aquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma OLT. Todo mundo que é provedor conhece esse negócio, OLT. Você vai no YouTube e você acha um monte de vídeo, inclusive meu, ensinando como é que configura esse negócio, né? Várias marcas e tudo mais. Mas você pegar um vídeo na internet e configurar é uma coisa. Você entender o protocolo, estudar as normas, saber o que o protocolo espera que seja feito, é uma parada completamente diferente. Por que eu digo isso? Quando a gente vai analisar as RF6, você vai ver que nessa 5102, ela fala do IPFix também, mas ela tem alguns campos que são obrigatórios, que foi como eu comentei com vocês, são 7 campos obrigatórios. Esses campos têm sempre, e em teoria aqui não é adicionado novos campos. O IPFix, a partir dessa atualização aqui, da 7012, ele adicionou inúmeros outros campos dentro do cache, tá? Que é criada onde? No roteador. Em que lugar do roteador? Memória. Professor Rafael, meu NE. Cadê meu meu NE? 80 está com 90% de uso de memória.
pego isso direto. O cara tem PPPoE no negócio, tem BGP, tem 3VS, tem 4 full route, tem um firewall muito doido rodando lá dentro e está exportando NetFlow da sogra dele e da alma dela também. Mano, aí não tem equipamento que segure esse negócio, tá? Não dá, entendeu? Então a gente tem que aprender a observar. Todos, lembra que eu falei com vocês? Ah, vou desenhar uma dashboard. Cara, isso são informações, a identificação do fluxo, quem está mandando o fluxo. Muitos casos, vocês vão ter um coletor, por exemplo, um OneGuard, collector, tá? Recebendo fluxo de vários equipamentos. Assim. Esse fluxo chega com uma identificação. Tem um campo. Imagina um banco de dados. Vocês aí que adoram banco de dados, assim, né? Vem pra cá você. Tem um campo lá na tabela que é gerada no cache, e esse campo é um identificador. Geralmente, esse identificador fica configurado ou recebe os dados na variável dele quando você configura um parâmetro nos equipamentos, por exemplo, na Huawei, você configura um negócio chamado source address exported. O source address export no MikroTik tem isso também. Deixa eu ver se eu tenho um MikroTik aqui aberto. Vou mostrar para vocês o MikroTik. O bricótico. Cadê o MikroTik? MikroTik. Aí o MikroTik aí. Pronto. MikroTik. Deixa eu fechar aqui. Então, olha. MikroTik, flow traffic, target, source address. Esse campo source address, olha que louco, é massa, na verdade, né? Esse campo aqui é o campo que é preenchido aqui, ó, identifier. Então, eu consigo, por exemplo, realizar uma consulta falando assim, traga, né, um select, onde tudo que é tráfego do ID identifier roteador 1 lá, IP 10.10.0.1, gera um gráfico disso. Ou seja, eu estou recebendo tráfego de um monte de equipamento, mas todos eles estão me mandando o identificador deles. Por isso que você adiciona o valor nesse campo. Aí o cidadão vai configurar o NetFlow, deixa esse negócio em 000, na máscara coringa, o que acontece? Uma hora o roteador envia de um endereço, outra hora o roteador envia de outro, o que ele vai pegar sempre o menor endereço, o mais específico. Uma interface fica down, o endereço mais específico sai, um outro entra e caga tudo de novo. Então, é importante configurar direito essa meleca. Eu tenho os arquivos de configuração, vou passar para vocês, fiquem tranquilos, tá? Então, é só um exemplo de tão quanto é importante os campos, tá? Que o IPFix vai enviar para vocês. Por que eu estou defendendo o IPFix? Porque, cara, ele é o protocolo mais atual no momento. Faz todo sentido vocês usarem o máximo de recursos possível. Isso não impede vocês de usar a versão 9 do NetFlow, que é uma versão anterior ao IPFix, por exemplo. Tá? E sim, o IPFix ele foi concebido a partir do NetFlow. Na época, né, como eu falei com vocês, cada fabricante tinha um coletor, né, um protocolo de coleta de fluxo diferente. Então, o que a IETF fez? Ela literalmente convidou todos os participantes e falou, galera, mandem para mim aqui a estrutura, o fonte, as informações dos protocolos de coleta de vocês, porque a gente vai eleger aqui vamos dizer assim, o melhor custo-benefício, tá? Para a gente poder ter um protocolo aberto. E aí, a partir de algumas consultas, o NetFlow foi o que melhor se encaixou, que foi esse desenvolvido na época pela Cisco, mas assim que ela abriu, outras empresas, né, começaram a desenvolver em cima dele também. Tá? Então, um pouquinho só da história. Quando a gente trabalha com NetFlow, a gente precisa de um software, né, ou um sistema que seja capaz de analisar esse fluxo recebido. Aí nós temos vários softwares no mercado. Netscout, né, que é o famoso Arbor, né, que é o Sightline deles, que é muito legal. O NetSA, o Vflow, o próprio pessoal da Cloudflare, da Akamai, tem softwares próprios que eles, né, desenvolveram para poder fazer essa análise da observabilidade de fluxo e a mitigação propriamente dita, assim como tem também open source, não, que geralmente é a entrada, que é o Fastnashmon, e o nosso saudoso OneGuard, que a gente está estudando aqui. Então, o objetivo é que você tenha um software, e aqui são alguns, mas evidentemente você pode buscar outros no mercado, que consiga visualizar esses dados, tá? Uma das sacadas que o software que vocês vão escolher tem que ter é a possibilidade de detectar, realizar o desvio, a mitigação propriamente dita, criar filtros,
local ou não, o nome disso é mitigação local. Por que isso? Porque na mitigação local você tem um roteador de borda, você tem um equipamento, um hardware, que pode ser qualquer um nesse caso aqui, pode ser uma caixa fechada, igual a gente estava conversando no grupo da Datacom, que nós temos um servidor deles lá, por exemplo. Não estou vendendo nada deles aqui, não ganho nada, tá, gente? Os Dells, Boladão, né? Tem caixa fechada, a própria Arbor tem uma caixa fechada nela, tem os A10 da vida aí, tem um monte de coisa. A gente vai falar um monte disso, tá? Deixa eu liberar aqui o Fabrício. Mas você precisa entender que o fluxo tem que ser encaminhado para esse cara. Esse cara precisa aplicar filtros de limpeza de tráfego indesejado. Como assim, professor Rafael? Se eu tenho um ataque DNS, vou botar preto, um ataque DNS, eu sei que o tráfego de DNS, cada pacote, né, cada solicitação DNS tem em torno de 20 meguinha. O payload lá passa 20 MB de tráfego. Nem vou falar de payload não, vou falar de tráfego. Passa 20 meguinha lá e você começou a receber muito pacote de 50 mega, gerando um tráfego absurdo lá de 50 GB. Entendeu? Então, esse camarada aqui, ele precisa filtrar o que é válido daquilo que não é válido e deixar e devolver, né, evidentemente, para a rede o tráfego desejado. Tá? Esse devolver, vocês que manjam de BGP, aqui é roteamento, é BGP, né? Lógico, ou vocês vão devolver isso num roteador diferente ou numa VRF. Tem que estar segmentado esse roteamento, senão vai gerar um looping muito doido nisso, né? Vocês não querem isso na rede de vocês. Né? Então, são os dois métodos aí que geralmente são usados. Os dois são elegantes, não vamos falar que nada disso é elegante, né? Fala sério. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos literalmente nos estar à frente ao ataque. Você só está à frente dele quando você sabe as possibilidades. E lógico, sempre vai haver novos vetores, novos tipos de ataque. Mas se você está cascudo, você conhece a grande maioria, você vai estar à frente. E é isso que você faz, né? Você faz o quê? Você é o prudente que busca perigo, né? E busca refúgio, que percebe o perigo, aliás, e busca refúgio. E você não é o inexperiente, o vida louca, né? Aquele cara que toca o barco de qualquer jeito, a rede dele tem um microtik com o DNS aberto lá e todo mundo feliz. E a consequência disso é isso aí, ó. Isso aí é a consequência. Esses gráficos aí, esses picos de tráfego e esses ataques absurdos, né? Então, para vocês verem que a coisa não é brincadeira, a gente está aqui mesmo para poder fazer a coisa acontecer. Quando eu falei com vocês dos IPTVs, foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui era tudo IPTV lá da minha rede, as ONTzinha, com os IPTVzinho atrás lá, ó. Tudo fazendo conexão lá com endereços IPs da China Telecom. Entendeu? Pensa isso aqui, né? Então, galera, a gente tem que largar o aço. Uma das coisas que a gente faz bastante aqui na empresa é Thread Hunt. Inclusive, vocês vão aprender a fazer isso também na aula de OpenVise, tá? Nós vamos aprender a caçar vulnerabilidade na rede. Nós vamos usar esse camaradinho aqui, ó, o OpenVise para caçar vulnerabilidade. Mas o Zabbix também faz isso. Quem é aluno meu de Zabbix aí ou está dentro do meu canal, você sabe que o Zabbix faz varredura de portas TCP que não podem estar abertas nas suas ONTs, né? E ele toma né, ele faz uma tomada de decisão, tem uma ação aqui, ele adiciona o host, ele envia a mensagem para o gerente, para o pessoal do SOC, xingando a mãe, a tia de todo mundo, né? Ele bota um template, ele joga num grupo, ele continua monitorando até o host ficar seguro novamente. Aí o Zabbix tira do monitoramento e está tudo certo. Então você automatiza a coisa toda. Entendeu? É muito legal. Tanto o Zabbix quanto o Suricata, que é outra ferramenta fabulosa, um IDS, né? Ele identifica ali os malwares e aqueles botnets, aquela coisa toda louca que passa na nossa rede. Então, são três ferramentas aí importantes que vocês devem ter, tudo open. Puta, tudo open, né? Você não paga nada pelo negócio. O que paga é o curso aqui do Rafael, né, para poder trabalhar. Mas a gente vai focar nesse cara aqui. Eu achei pertinente adicionar o módulo do OpenVise para vocês. Né? O FastNashMon, que é um também que entra nas mitigações, mas o Vanguard ele supre tudo que o FastNetMon faz, mas eu acho importante falar dele porque ele não tem custo, literalmente 0,800. Seu cliente não quer investir, não tem grana para investir, não tem problema, bota uma solução open para ele lá e está tudo certo. E faz análise, por exemplo, com o Elasticsearch, né, que é uma plataforma muito robusta para poder fazer análise de fluxo.
né? Então, não tem grana para investir, tem soluções opens. Não estamos, né, a ver navios, literalmente. Né? Nós temos